Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma hora saudável, feita com muito amor, feita com muita energia boa. E essa hora saudável não podia ser mais apaixonante e com melhor energia. Nós vamos falar sobre o lançamento histórico que vai revolucionar a experiência nutricional de cada um de vocês que são clientes da Herbalife. E como eu sempre faço, e dessa vez não podia deixar de fazer com mais emoção ainda, começar a hora saudável com a chave que abre todas as portas, a chave da gratidão. Agradecer a Deus, agradecer as nossas famílias, agradecer profundamente e especificamente a equipe da Herbalife do Brasil, a equipe da Herbalife de desenvolvimento de produtos, de marketing, de criação, aos líderes, à corporação, porque a gente tem realmente um presente especial para você que é cliente da Herbalife. Olha, gelato proteico, a nutrição inteligente para toda a família. E a gente vai falar nesse programa, mais do que especial, mais do que refrescante e mais do que nutritivo, que 2025 foi um ano especial. Cheio de experiência, cheio de aprendizado, cheio de novidades. Eu vou recordar com vocês aqui e já fico com água na boca algumas novidades que a gente lançou para vocês aqui na Hora Saudável. E eu vou falar um pouquinho da dessa, não dá nem para chamar alimento, né? Desse presente dos deuses que é sorvete, né? Sorvete tem uma história a nível mundial, a nível de Brasil, que é um país tropical. Será que as pessoas gostam de sorvete? E a gente vai explicar aqui, muito importante você entender qual é a diferença de um sorvete desse que a gente compra no carrinho da esquina para um gelato, né? Que é um sorvete artesanal muito mais elaborado e essa novidade, esse diferencial, o gelato proteico da Herbalife, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o produto, sobre as oportunidades de consumo e por que que é nutrição inteligente, deliciosa, equilibrada do ponto de vista nutricional e para toda a família. Então ainda dá tempo, lápis, papel, caneta na mão, chama mais uma pessoa e vai começar a hora saudável mais refrescante, mais saborosa e mais proteica da história. E a gente teve um ano cheio de lançamentos, cheio de coisas boas. É impossível chegar nesse momento do ano e não agradecer por tudo que aconteceu, as experiências boas, aquelas que nos levaram a crescer, e os lançamentos, né? Vamos fazer uma revisão. Em 2025, a gente lançou produtos fantásticos, né? A Herbalife sempre surpreendendo, o shake torta de limão, que tem uma edição limitada, mas já entrou para a história, para o hall dos shakes mais saborosos do universo, né? Um shake com sabor sobremesa. O whey protein sabor baunilha, né? Modificando inclusive o nosso consumo de proteína no dia a dia, junto com o whey sabor chocolate. Agora, por exemplo, eu mudei a minha experiência de preparar os meus shakes. Eu acrescento mais proteína no meu shake, né? A baunilha tem um sabor neutro, então eu consigo sentir o sabor do shake torta de limão, de todos os sabores do shake, e continuo usando o whey protein, claro, no meus pós-treino, por exemplo, sempre para acrescentar proteína. O Lift Off sabor abacaxi, né? Aqui no Brasil, junto com o Amora Intenso, com limão siciliano, o sabor abacaxi, essa explosão de abacaxi, energia para encarar o dia a dia, aquela efervescência, não contém glúten, baixo em calorias, sem corantes artificiais, com vitamina, cafeína, taurina. Olha só. Ó, o trend, né? O shake da moda, o shake sabor pistache. Eu já estou assim,
em pós-graduação, pessoal do shake sabor pistache, porque eu já tenho assim, além de provar ele puro, além de provar ele com whey, eu tenho já feito experiências sensoriais. Eu estou apaixonado nesse momento de misturar outros sabores de shake com um shake pistache e cada dia eu descubro um sabor novo, né? Então é o sabor mais desejado, proteína, caloria controlada, as vitaminas e minerais, as fibras, a sua excelência, o shake na sua forma mais saborosa. Recentemente, né, a sopa instantânea, proteica, sabor creme de cebola, com baixa caloria, 6 gramas de proteína por porção, não contém glúten, vegana, zero lactose, com fonte de fibra, né, uma experiência espetacular, mostrando que a boa nutrição pode ser tomada em qualquer época do ano, em qualquer temperatura e que era o último lançamento de 2025, agora só em 2026 para quem gosta de novidades, mas em 2025 esse lançamento que eu digo que a Herbalife deixou o melhor para o final, me ajudem a receber o novo sabor da inovação. Uau, mais que um lançamento, uma nova era na nutrição da Herbalife. Gente, em nenhum país da galáxia, a Herbalife presente em mais de 90 países, nenhum país tem esse produto que a Herbalife acaba de lançar, essa delícia geladinha, uma novidade que vai transformar o seu lanche, a sua sobremesa num momento de prazer. Sabor espetacular, alta em nutrição. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre densidade nutricional, mas uma delícia geladinha que leva a gente a ter essa indulgência, esse prazer na hora de fazer o lanche, a sobremesa, sem culpa. Sem culpa por quê? Porque eu estou me cuidando, estou colocando coisas gostosas para dentro do meu corpo, baixo em caloria vazia, com proteína, com fibra. Pessoal, me ajudem a receber, né, o gelato proteico da Herbalife. Então, a gente começa, antes de falar do gelato proteico especificamente, vamos falar um pouquinho sobre o que é essa sobremesa, como eu digo, esse presente dos deuses, o sorvete, o gelato, né? Então, a gente trouxe aqui uma pesquisa, um estudo publicado, né? Um estudo clínico publicado em 2025, mostrando que neurocientistas lá na Inglaterra, eles escanearam, eles fizeram um PET scan funcional, aquela ressonância magnética enquanto o cérebro está funcionando, e eles viram que enquanto as pessoas provam, saboreiam um sorvete de baunilha, eles identificaram que isso estimula regiões do cérebro, exatamente aquelas mesmas regiões que são estimuladas quando a gente sente prazer, quando a gente está feliz. Eu estou falando do sistema límbico, é o nome dessa região. Então, esse estudo, né, feito por um grupo de cientistas, publicado no The Guardian, mostrou que quando você coloca na boca uma porção de sorvete de baunilha, pá, ilumina no seu cérebro essa região do sistema límbico, exatamente a região de quando a gente está feliz, de quando a gente está tendo prazer. E se a gente faz uma pesquisa, vale aí na sua casa, quase 90%, de 10 cada 9 pessoas, 88% dos consumidores acreditam que algo doce melhora o nosso humor, né? Então, como é que é o perfil de consumo de sorvete no Brasil, né? Principalmente nessa categoria sorvetes artesanais. Isso foi feito pela Mintel, né? Que é uma empresa de pesquisa de marketing em nutrição. Foram escutados pessoas de mais de 16 anos, uma pesquisa feita pela internet. E olha que legal compartilhar com vocês o que essa pesquisa revelou, que tem tudo a ver, assim, isso confirmou que a Herbalife está no caminho certo quando lançou o gelato proteico. Então,
Esse público, né, tem essa tendência para os sorvetes mais saudáveis. Então, quanto mais nutritivo, com menos açúcar, com menos gordura, com mais proteína, com mais fibra, com mais vitamina, esse público aprova mais, a aprovação cresce, né? É um produto para jovens de qualquer idade. Olha só, a faixa etária de adultos, né, de 25 a 34 anos lidera o consumo, mas também de 18 a 24 e de 35 a 44 fica bem pertinho. Então, olha só, apesar de adultos jovens consumirem mais sorvete artesanal, todo mundo, né? Todo mundo, as pessoas gostam do que é bom. E olha a frequência de consumo. Eu mesmo fiquei surpreso. Antes do gelato proteico da Herbalife, meu consumo de sorvete era um pouquinho abaixo disso, mas agora eu garanto que eu vou chegar lá na liderança da pesquisa. Olha só, 65%, a esmagadora maioria, come até 5 picolés por semana. E num mês vão até duas vezes, ou as visitas às gelaterias são quinzenais. É bem frequente. E por que que as pessoas fazem isso? Comfort food, conforto emocional. É um momento de interação, a gente cria memórias, né, com a família, com os amigos, com a gente mesmo. Quando sai de casa para uma caminhada, para um passeio, para alguma coisa, e se presenteia, se gratifica com um sorvete artesanal. E essas ocasiões, como eu falei, assim, a maioria usa como sobremesa, mas também como durante passeios ou como lanches, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre o produto. Você que é cliente da Herbalife, você que já é assim um conhecedor de toda a nossa linha de produtos, de toda a linha de produtos da Herbalife, shake, lanches saudáveis, as bebidas funcionais, os tabletes, a nutrição esportiva, os cuidados pessoais. Agora você tem um produto em destaque que ele tem uma categoria só dele aqui dentro da família de produtos da Herbalife que eu vou explicar para vocês. Então, você que está aí em casa junto comigo, me ajuda a receber o Protein Ice Cream da Herbalife, como eu chamo o gelato proteico, com uma grande, grande salva de palmas. Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse produto incrível. Então, olha só, comparado com um sorvete comum, ele tem menos açúcar, menos carboidrato, menos caloria e ele tem mais fibra e mais proteína, né? Então, olha só, o gelato proteico da Herbalife, como o sorvete comum, ele tem muita caloria, muito carboidrato, muito açúcar e é pobre em proteína e é pobre em fibra. Olha que legal, o gelato proteico da Herbalife, ele é exatamente o que a gente queria. Ele tem menos gordura, tem menos açúcar, tem menos caloria e adivinha, muito mais proteína e muito mais fibra. Então aqui, antes de eu explicar as diferenças, eu queria combinar com vocês ou lembrar vocês o conceito de densidade nutricional. Por exemplo, se eu pego um brigadeiro e uma maçã, a nível de calorias, os dois têm ao redor de 80 calorias. Você sabia isso? Um brigadeiro tem 80 calorias e uma maçã tem 80 calorias. Agora, a maçã tem muita nutrição por caloria e o brigadeiro tem muita caloria para quase nada de nutrição. Então a gente fala que a maçã tem uma grande densidade nutricional e o brigadeiro tem uma grande densidade energética ou calórica. Nossa, eu expliquei tão bem que até eu entendi. Vamos fazer uma comparação com shake, né? Se eu pego Sua Excelência o shake da Herbalife e pego um shake desses que a gente encontra em rede de fast food, você sabia que tem shake, esses shakes super calóricos, eu chamo até bomba calórica, né? Sua Excelência o shake da Herbalife tem ao redor de 200 calorias, mas tem muita nutrição. O shake das redes de fast food, o que que tem? Tem 600, 700, pode ter até mais calorias
e pouquíssima nutrição. Então, Sua Excelência, o shake da Herbalife, tem alta densidade nutricional e o shake, esse das redes de fast food, tem alta densidade energética. A gente pode falar a mesma coisa aqui. O sorvete artesanal, esse que a gente compra nas gelaterias e que não é o da Herbalife, tem uma grande densidade calórica e energética. O sorvete, o Protein Ice Cream da Herbalife, o gelato proteico da Herbalife, o que que ele tem? Ele tem uma alta densidade nutricional. E se eu entender isso, fica fácil a gente poder compreender por que que quando eu como o Protein Ice Cream, quando eu como o gelato proteico da Herbalife, eu nutro o meu corpo, eu como algo saboroso com muito menos culpa. Vamos entender isso melhor? Olha que bacana quando eu comparo os dois, né? Então aqui a gente tem o sorvete tradicional brasileiro, esse sorvete artesanal brasileiro, e o gelato, o sorvete premium, para a gente entender a diferença. Então, em relação à gordura, o sorvete tradicional tem mais gordura, o gelato proteico da Herbalife tem menos gordura, né? Então, olha só, se eu pego o sorvete tradicional, e aqui eu estou comparando, não é nem o da Herbalife, eu estou comparando a diferença entre um gelato e um sorvete, né? Olha só, o sorvete tradicional tem mais ar, ele é batido com aquela máquina. Quem já viu uma sorveteria, fica assim aquelas pazinhas que vão mexendo, aquilo vai areando aquela massa, então ele fica leve com mais ar. E o gelato, o sorvete premium, ele tem mais densidade, ele é mais cremoso. Isso deixa a textura do sorvete tradicional mais areada e a textura do sorvete do gelato premium mais densa. E isso vai impactar no sabor. O sorvete tradicional tem um sabor menos intenso, a gente não identifica muito sabor. E o gelato, né? Ele tem um sabor mais intenso. Agora vamos comparar isso aqui que eu queria chegar, né? Nesse momento solene, quando eu comparo um sorvete premium desses que a gente compra nas gelaterias artesanal com o Protein Ice Cream da Herbalife. Então a gente comparou ali o sorvete comum com o gelato premium, né? Então, sorvete tem mais ar, tem mais gordura, o gelato é mais denso, ele é mais saboroso. Agora, quando eu pego esses que a gente encontra nas sorveterias sofisticadas, nos aeroportos, nos lugares diferenciados, com o Protein Ice Cream da Herbalife. Olha só. Então, eu peguei assim uma média desses do mercado e o rótulo do Protein Ice Cream. Em relação à caloria, né? Então, a média dos sorvetes gelato premium tem ao redor de 250 calorias e o Protein Ice Cream, o gelato proteico da Herbalife, tem 192 calorias, 20% a menos de calorias. O sorvete premium, o gelato normal, tem 4 gramas, desculpa, 4,2 gramas de proteína e o gelato protein da Herbalife tem 160% a mais, 11 gramas de proteína. Olha só, quase 3 vezes mais proteína do que um gelato comum. Açúcares adicionados. Gente, 22,9, quase 23 gramas de açúcar adicionado no sorvete gelato premium e o gelato proteico da Herbalife tem apenas 2,4 açúcar adicionado, 90% menos. Atenção, doutor Nathaniel, o sorvete da Herbalife tem açúcar? Tem açúcar adicionado, sim. Ele não é um substituto de refeição, ele não é um alimento funcional, ele não é um alimento de muito baixa caloria, mas quando eu comparo, isso que você que é cliente tem que entender, quando eu comparo com a média do mercado, pessoal, ele tem 90% menos açúcar adicionado. E isso faz toda a diferença na minha saúde e na minha culpa de comer algo tão gostoso. E agora a fibra, pessoal. Olha só, o gelato premium, se tiver algum sabor, alguma fruta, ele pode ter ao redor de 1,8 gramas de fibra. Essa é a média. Enquanto
o gelato proteico da Herbalife tem 12 gramas de fibra. Pessoal, é 580% a mais, né? Quase 6 vezes mais fibra que um gelato artesanal comum. Isso faz toda a diferença na minha saciedade. E uma coisa que eu quero já contar aqui para vocês, como médico nutrólogo. Vocês lembram o que que é índice glicêmico? Índice glicêmico é a velocidade que o açúcar sobe quando eu como alguma coisa. Por exemplo, quando eu como açúcar branco, farinha branca, arroz branco, refrigerante branco, o açúcar no meu sangue sobe muito rápido, ele tem índice glicêmico 100. Quanto mais fibra, quanto mais proteína, mais devagar ele sobe. Quando eu tomo um suco de laranja, o açúcar sobe muito rápido. Quando eu como a laranja com a polpa, que tem fibra, ele sobe bem devagarinho. Olha só. Como tem 160% mais proteína e como tem 580% mais fibra, o índice glicêmico, a velocidade que o açúcar no meu sangue vai subir com o gelato proteico da Herbalife é muito baixo. Isso quer dizer o quê? Eu vou sentir fome muito mais tarde, vai me dar uma saciedade muito melhor e principalmente para a questão da minha saúde. Se eu estou preocupado em não alterar a minha saúde, estou preocupado em viver na minha melhor forma de bem com a vida, eu vou preferir sempre esse tipo de alimento do que os outros. Nossa, eu expliquei tão bem que até eu entendi. E o carboidrato, doutor? Olha só. O sorvete premium, ele tem bastante carboidrato, alguns podem ter mais de 30 gramas, a média 28,7, e o Protein Ice Cream da Herbalife, 18 gramas, 36% menos carboidrato, que quando tem essa quantidade de fibra, se transforma num carboidrato complexo, saudável para o nosso corpo. E aqui, olha que notícia maravilhosa, sem abrir mão do sabor, sem abrir mão da cremosidade, da textura, um gelato desses artesanal que a gente encontra nas boas casas do ramo e nas más casas também, tem uma média de 8 gramas de gordura, gordura saturada, gordura vegetal. O gelato proteico, para ser sorvete, sim, ele tem que ter gordura, senão ia ser um iogurte, sei lá, mas ele tem quase metade, 42% menos gordura. Então, eu queria que vocês tirassem uma foto dessa imagem, me ajudem olha só, esse é um alimento que não é para quem está preocupado com nada. Eu já vou falar para vocês que todo mundo na família pode consumir, é diferente do shake, é diferente das bebidas funcionais, mas você que é cliente da Herbalife pode oferecer, né? Como sobremesa, como lanche, para as visitas na sua casa, você vai encontrar novas pessoas que você vai mostrar por que que você é um cliente da Herbalife, a qualidade, o sabor e o equilíbrio nutricional que os nossos produtos têm. E aí a sua visita, a sua família vai perguntar: por que que ele é tão diferente? Você fala que ele tem 25% menos caloria, 160% mais proteína, 90% menos açúcar adicionado, gente, 580% mais fibra alimentar, 36% menos carboidrato e 42% menos gordura. Com todo esse sabor, com toda essa experiência sensorial, você vai certamente agradar a sua família e as suas visitas, né? Então, o gelato proteico, o Protein Ice Cream, 90% menos açúcar adicionado, 20% menos caloria que os outros gelatos, 580% mais fibra, então tem 11 gramas de proteína, né? Qual é a proteína? Whey protein, a proteína saudável, de alto valor biológico, a proteína que chega rápido no seu músculo. Então daqui a pouco a gente já vai falar que ela é boa para você comer, não só como lanche, como sobremesa, você pode usar depois do treino, né? Que delícia você na academia dar o seu melhor no seu treino, dar aquela corridinha, aquela pedalada, aquela nadada e depois fazer a reposição de proteína, de carboidrato, né, que a gente chama de alimentação pós-treino com o gelato proteico Protein Ice Cream da Herbalife. Delicioso
e baixo em caloria vazia. Então, densidade nutricional alta, densidade calórica energética, a quantidade. Ele não é baixa caloria, de novo, ele tem caloria legal para um lanche, para uma sobremesa, porém menos que os sorvetes tradicionais com muito mais nutrição. Essa é a informação que a gente quer passar para vocês. E olha só. Nos sabores baunilha ou chocolate, é um estresse você decidir qual que é mais gostoso. Eu ainda não cheguei a uma conclusão, eu estou sempre pedindo uma segunda opinião, né? Escolhe o seu favorito. Eu não canso de repetir: 25% menos caloria, 90% menos açúcar adicionado. Isso tem que virar um mantra, né? Então, ele é vegetariano, mesmo ele não é vegano, porque tem whey, mas ele é vegetariano, então ele não contém glúten, ele é rico em fibra, pode ter lactose, porque o whey pode conter traços de lactose, mas é baixíssimo, 11 gramas de proteína com o whey, né? Então, não tem sacrifício, não tem culpa, é uma indulgência, é um prazer que você dá, um gelato gostoso, de verdade, sem culpa. Alto em proteína, alto em fibra, altíssimo em sabor, altíssimo em refrescância. É uma experiência que vai mudar toda o seu relacionamento com a Herbalife. Você que já é apaixonado pelos produtos, agora, no meu caso, né, agora eu já tenho um queridinho. Como é que prepara, né? Se você está com calma aí, coloca o QR Code, tem vídeos, é muito fácil, não se estressa com isso. O rótulo é bem explicativo, você pode preparar com gelo. Na minha experiência, basta, olha só, acrescentar água gelada, 2,5 xícaras do pó. Então, um pacote do gelato proteico dá para 20 porções, né? É bem fácil. Você bate devagarinho, vai misturando bem e aí leva pura bem homogênea. Olha só, aqui nessa porção de 240 você já teve 5 copinhos. Eu falei o pacote inteiro, né? Vai render 20 copinhos. Então tem 2 quilos de sorvete aí, e não é sorvete, pessoal, é gelato proteico. Anota isso. O que tem que fazer depois que está com essa misturinha pronta, congelar, né? Então você coloca ou nas forminhas individuais, no caso do picolé, né? Que eu vou chamar gelato proteico no palito. Gente, enche a boca para falar. Você coloca nas forminhas de silicone de picolé e está feito a experiência, né? Então, ele pode ser mantido no freezer por até 2 meses. Na hora de servir, para ele não ficar tão endurecido, 10, 15 minutos, dependendo de como é que é a temperatura aí na sua cidade, ele já fica com aquela sensação maravilhosa, né? Então, você pode provar ele tanto no pote para comer de colherinha, tanto no picolé. E o mais legal, pessoal, a gente pode fazer várias receitas, né? Então, aquele coach da Herbalife que acompanha você, ele vai sugerir como é que a gente prepara o sorvete, dá para adicionar o shake. Então, eu gosto do shake torta de limão, eu gosto do shake pistache, eu gosto do shake morango, eu gosto do shake cookies and cream, eu gosto de todos os shakes. Você pode ter o sorvete, o picolé no sabor que você quiser, né? E na hora que você quiser. Você pode adquirir o seu pacote para levar para casa, para ter essa sobremesa para toda a família, para as férias das crianças, é bem interessante. Pode ser uma sobremesa nutritiva depois da refeição principal, né? Agora, festa de fim de ano, que oportunidade, decora com frutas, maravilhoso. Aquele lanche no meio da tarde, no meio da manhã, né? Um lanche proteico, aquele momento de prazer, como eu gosto de falar, de criar memórias com a família. E à noite, sabia que à noite, para a maioria das pessoas, depois de um dia de trabalho, a gente quer se gratificar. Entra aquela questão da neurociência do sistema límbico e sem culpa, com prazer, com nutrição.
para quando dá aquela vontade de comer algo doce, né? Aquela vontade que eu chamo de atacar a geladeira. Se você tiver já preparado os potinhos, se você já tiver preparado uma porção, que oportunidade de fazer uma refeição rica em fibra, rica em proteína, rica em sabor, e com menos caloria vazia do que qualquer outro sorvete que você possa sonhar, né? Então, é, os momentos de uso, né? Então, olha só, isso é uma coisa bem legal que a gente colocou aqui para as pessoas que estão fazendo uso dessas canetinhas emagrecedoras, os agonistas GLP-1, bem fácil de, né? Quem está já sob uso desse medicamento, que não tem muita fome, mas não é difícil comer um potinho de sorvete com 11 gramas de proteína, isso vai ajudar a bater a meta diária de proteína e com densidade nutricional, porque quem usa essas canetinhas não é só a questão da proteína, tem dificuldade de ingerir fibra, tem dificuldade de ingerir carboidrato saudável também. Então, oferece boa nutrição, essa densidade nutricional. Eu já tinha dado um spoiler aqui para vocês pós-treino, né? Então, depois do treino, musculação, treino aeróbico, depois que você deu duro, né? Você pode tomar o sorvete proteico ou no pote ou no palito. E olha que legal, eu nunca falei aqui em Hora Saudável um produto que você da Herbalife do Brasil que você pode oferecer para as crianças. Seus problemas acabaram, né? Crianças, adolescentes que podem comer um sorvete artesanal na rua, na gelateria, devem comer um sorvete nutritivo, proteico, né? Pode ser consumido por todas as faixas etárias, incluindo crianças e adolescentes. Eu não tenho agora algum público, né? Desde que a pessoa não tenha nenhuma condição de saúde que não possa tomar sorvete, se ela pode tomar sorvete, pode tomar o gelato proteico da Herbalife, deve tomar o gelato proteico da Herbalife, porque é muito mais denso em nutrição, né? Então, para quem gosta de se cuidar bem, de se presentear com coisas gostosas, sem culpa, né? Quando você quer aliar o prazer de comer, a experiência de tomar um sorvete, naquele passeio, naquele momento com a família, em qualquer ocasião, eu tenho certeza que cada vez mais, quando você sair de casa, você vai ter a oportunidade, num espaço de vida saudável da Herbalife, você vai ter em vez de comer uma comida fast food desequilibrada em algum outro lugar, você vai comer um lanche equilibrado, proteico, rico em fibra, saboroso e saudável, né? Então, é possível agora juntar prazer e nutrição. Então, pessoal, eu acho que ficou bem claro por que que é para toda a família, né? É muito importante aprender a usar. Como ele é um alimento rico em fibra, observa como é que seu intestino funciona. Se você tem o intestino equilibrado, ele vai funcionar melhor ainda. Fibra sempre é saudável, mas como ele é alto em fibra, a gente recomenda até você aprender como é que ele age no seu organismo. As crianças às vezes são mais sensíveis para conteúdo de fibra. Cuida. Uma coisa com as crianças que eu sempre falo, como ele tem muita proteína, como ele tem muita fibra, como ele tem muita nutrição, o Protein Ice Cream da Herbalife dá muita saciedade. O que que eu quero dizer com isso? Cuida que esse lanche proteico da criança não vai atrapalhar para ela comer arroz, feijão, salada na hora do almoço, na hora do jantar. Então, às vezes um pouquinho mais longe ou logo depois da refeição principal, porque nada para a Herbalife é mais importante do que a sua saúde, a sua boa nutrição, você que é cliente da Herbalife. E como eu não podia deixar de dizer, eu estou muito animado com o futuro, o melhor ainda está por vir. Se vocês acham que 2025 teve muitas novidades, prepara, porque vem muito mais novidade aí, novidade saudável, deliciosa e nutritiva. Ok? Gratidão pela parceria. É maravilhoso andar por esse Brasil até
fora do Brasil e sempre encontro uma pessoa, eu vi você na Hora Saudável ali na rede social. Então interage nas redes sociais da Herbalife, comenta o que que você acha da Hora Saudável, sugestões para novos temas. A gente quer estar sempre perto, junto de você, da sua família. Gratidão para você que é cliente da Herbalife. Outra vez, gratidão a toda a corporação, a toda a equipe de criação, de marketing, a todos os colegas da Herbalife, aos líderes, né, aos coaches da Herbalife. Juntos a gente está fazendo as pessoas viverem a sua melhor vida. Um beijão para todos, um iluminado período de festas para todo mundo e nos vemos com muita gratidão e com muita alegria na próxima Hora Saudável. Beijão e até lá com refrescância, nutrição e sabor.